Legal, continuando nossas videoaulas, né? A gente já viu como fazer a questão do fechar e do salvar, certo? Como fazer a questão do sobre, né? Tá aqui o nosso formulário sobre, bonitinho montado. Vamos ver agora os preparativos para trabalhar com os nossos sockets, né? As configurações de redes lá, tá? Então, vou começar um novo formulário aqui. VCL Form Delphi, né? Vou fazer com que ele seja da borda do tipo fixa, né? Vou usar um symbol aqui. Assim o usuário não pode aumentar e diminuir o formulário. Vou remover os botões aqui, né? Minimizar e maximizar. Isso não é interessante para a gente nesse caso. Então, BT minimize, maximize eu tiro, né? O caption, vou alterar também, né? O texto aqui em cima. Configurações da rede. Legal. Já vou definir também que eu quero que ele comece no centro da tela, né? Aquela questão do position. Aonde que vai ser mostrado o formulário, né? Eu quero que o formulário seja mostrado no centro da tela. Então, PO Screen Center. Legal. Eu vou colocar aqui para facilitar para a gente um group box. Configurações, dois pontos, é o caption dele. Nome do group box vai ser GB configuracão, né? Não pode ter acento, não pode ter espaço, nem nada disso, lembre-se, né, pessoal? Vou fazer o alinhamento dele como topo. Dentro desse group box eu vou colocar alguns componentes, entre eles, vamos ver se eu acho aqui. Aqui na Standard, né? Na Standard nós temos o Radio Button. Lembra que o Radio Button me permite escolher entre um ou outro. Eu não consigo marcar dois Radio Buttons ao mesmo tempo, né? Então eu vou colocar dois Radio Buttons aqui, onde eu posso escolher ou o primeiro ou o segundo. Os dois ao mesmo tempo não dá, né? No primeiro eu vou ter o nome de... Esse cara vai ser o nosso RB servidor. Esse cara vai ser o nosso RB cliente. Aqui o caption vai ser apenas servidor. E aqui apenas cliente. Então já deu para ter uma noção, né? Se eu marcar o servidor, as configurações que eu vou definir aqui vai ser para um server sockets. E aí ele vai ficar esperando algum cliente se conectar ao meu software, tá? Se eu marcar como cliente, as configurações que ele vai permitir ser editadas aqui serão as configurações de um client socket. E aí ele vai permitir a conexão com o servidor que já esteja configurado, né? Escutando, né, as conexões aí, tá legal? Então beleza, né? Então servidor cliente, legal. Por padrão eu vou deixar o servidor selecionado, né? Então checked true aqui para servidor. Vou colocar aqui alguns labels. Né? Alguns edits. Então aqui eu vou ter primeiro o número da porta, né?
O número da porta vai servir tanto para o servidor quanto para o cliente, né? Lembrando que tem que ser o mesmo número para os dois, tá? Aqui eu vou ter como opção o endereço. O endereço só é válido se escolher a opção cliente, né? Porque eu preciso informar o endereço do servidor ao qual eu quero me conectar. E esse cara aqui vai ser o nome, né? O nome que eu quero usar no bate-papo, né? Ou apelido. Vou colocar como apelido aqui, né? Que eu desejo usar no bate-papo, né? Caso eu não queira usar o nome. Então, legal. No número da porta, eu vou deixar como padrão aquele 2048 que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores. Então, primeiro nome. Esse aqui vai ser o nosso EDT porta. E o texto padrão dele, né, vai ser aquele 2048. Lembrando da explicação que eu dei para vocês, tá, pessoal? Pode ser qualquer número entre 1 a 65 mil e uns quebrados, né? Só precisa tomar cuidado para não usar nenhum número de porta reservado para algum protocolo específico, para algum tipo de servidor específico, né? Por exemplo, servidores da Apache que por padrão trabalham na porta número 80, porque recebem conexão ao protocolo HTTP, que tem o padrão 80, né? Ou servidores de arquivos, FTP, servidores de e-mail, né? Porque se a gente tentar usar o nosso programa em alguma máquina que tem esse servidor instalado, vai ocorrer um conflito porque a porta já está em uso, né? Vai acabar ocorrendo um conflito e o nosso programa não funciona. Então, por isso que eu estou usando o 2048, né? Que não é usado por nenhum padrão. O endereço padrão aqui, né? O nome vai ser EDT endereco, né? E o texto padrão, o nome, né? Não o texto. O nome vai ser EDT endereco. Legal. O texto padrão, né? Vai ser a conexão com ele mesmo, né? Que nesse caso não vai funcionar, porque ou conecta em outra máquina ou não conecta, porque ou ele funciona como cliente ou ele funciona como servidor. Mas vamos deixar aqui, né, só por padrãozão para a pessoa lembrar que tem que digitar um endereço de IP aqui dentro, né? Pelo padrão já sabe que tem que ser um endereço de IP da máquina a ser informado, tá? Legal. Apelido, né? Vou deixar aqui no apelido o nome de EDT apelido, e o texto dele eu vou deixar como fulano, né? Então esse melhor, vou deixar vazio, né, para não criar confusão. O cara informa o apelido ali que ele quer, tá? Então basicamente isso, né? Lembrando que porta e apelido vai ser fornecido para os dois casos, servidor e cliente. O endereço vai ser fornecido só no caso de ser escolhido o cliente, tá certo? Fora isso, né, ainda vou colocar aqui 2 bits BTNs. Eu poderia usar um só, né, mas nesse caso eu vou usar 2 só para facilitar a programação, para a gente não ter que ficar verificando toda hora, tá? Então esse cara aqui vai ser usado só quando tiver na modalidade servidor, né? Então aqui vai ter um ativar, vai ser o padrão dele, né? Eu posso trabalhar com o meu hint, né? Qual que é a questão do hint? O hint é aquele texto que aparece quando eu paro o mouse em cima. Igual essa caixinha que apareceu falando do bit BTN, né? Então vou colocar aqui no meu hint, ativar / desativar servidor. Só que o hint só funciona se a propriedade showHint estiver marcada como true. Não adianta eu colocar o hint e não marcar isso daqui, tá, pessoal? Esse aqui vai ser usado pelo cliente, né? Então, vou colocar como texto dele aqui, conectar. Esse vai ser o texto padrão dele, né? O hint,
eu vou definir como conectar barra desconectar ao servidor. Lembrando que eu tenho que marcar o show hint como true, senão não aparece, né? Legal, né? Colocar nomes, né? É importante ter nomes aí, já que a gente vai trabalhar com a programação deles. btn ativar, btn conectar. Vou fazer a sobreposição deles aqui, ó. Vocês já vão entender o porquê, né? Vou colocar um sobre o outro aqui. Então eles são exatamente um sobre o outro, né? Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cima. Eles são exatamente um sobre o outro, tá, pessoal? Por quê? A ideia não é mostrar os dois ao mesmo tempo. A ideia é mostrar um ou o outro, né? Então, escolher o cliente, conectar e desconectar. Escolher o servidor, ativar ou desativar, tá? Eu vou marcar o conectar, isso é importante, tá? O padrão nosso é começar como servidor. Se o padrão nosso é começar como servidor, o conectar tem que estar invisível, né? Então eu vou marcar o conectar, a propriedade visible dele eu vou definir para falso. Isso faz com que o componente não apareça para o usuário em tempo de execução. Para a gente que está programando aqui no Delphi, ele aparece, né? Mas para quando a pessoa executar o programa, ele fica invisível, ele não aparece para o usuário, porque ele está com a propriedade visible como falso, tá? Enquanto que o nosso btn ativar, a propriedade visible dele continua como true, porque ele está com o servidor habilitado aqui, né? Na programação a gente vai fazer o seguinte, ó, saí do servidor, joguei para cliente. Então eu troco a visibilidade desses caras, eu inverto a visibilidade desses caras, tá? Essa que é a ideia. Aí o que está visível fica invisível e o que está invisível fica visível. Vai parecer que é um botão só, mas não é, são dois, tá? Além de mexer com a visibilidade dos botões aqui, a gente vai habilitar e desabilitar um endereço, né? Então, servidor desabilitado, né? Joguei para cliente, eu habilito o endereço aqui, tá? Então eu vou marcar o endereço dele e vou jogar esse endereço para somente leitura, read only true, tá certo? Vou fazer a programação que mostra o formulário só para vocês verem como é que está ficando, né? Então aqui no principal vou criar mais um menu, né? Vou chamar esse menu aqui de configurações de rede, é o caption dele, né? E eu vou colocar aqui como primeira opção, né? Tecla de atalho vai ser o nosso Ctrl R. Configurações de rede. Nas configurações de rede eu chamo o formulário, né? Vou salvar tudo aqui para poder salvar essa unit. Então esse aqui vai ser o nosso config rede u, nome da unit, né? Nome do formulário ainda não foi definido, ó, form1, né? Vou definir o nome do formulário como config frm, né? Seguindo o padrão. frm config rede. Então aqui nas configurações de rede eu vou programar, né? Olha lá, configurações rede 1 clique, né? Eu vou programar para que meu frm config rede seja mostrado, né? É claro que o Delphi não está reconhecendo, porque assim como aconteceu com o nosso formulário sobre, não tem ligação da unit principal com a unit config rede, a gente precisa criar, né? Senão não funciona, né? Olha lá, já reconheceu. Vamos testar para ver se está funcionando legal. Então olha só, servidor, né? Aqui eu consigo alterar normalmente. Aqui eu consigo alterar normalmente. Aqui eu não consigo. Aqui é somente leitura porque está no modo servidor habilitado. O botão de conectar do cliente está invisível. Está sobreposto ao ativar, mas está invisível, né?
porque o modo servidor está habilitado. Esse é o padrão do nosso formulário configurações de rede, tá? Esse é o padrão. Na próxima videoaula a gente vai ver como fazer a programação para alternar entre servidor e cliente, para habilitar o endereço e desabilitar o endereço via programação, para mostrar e esconder os botões aqui embaixo, né? E claro, gravar essas configurações no nosso servidor e no nosso cliente, né? Porque não adianta só receber as configurações, elas precisam ser aplicadas no nosso WinSockets para funcionar, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!